volta, pessoal! A gente não falou que era bem rapidinho, mas antes da gente ir pro trend do momento, o Ti tem uma notificação super importante para você aí de casa. É isso mesmo, pessoal. Vocês já baixaram o aplicativo Nova Serrana Play? Pessoal, é de graça e não precisa nem se cadastrar. Você pode assistir tanto o nosso programa quanto tantos os outros. É de graça, não precisa se cadastrar, está disponível para iOS e também para Android. Não perde tempo e baixa já! E agora, nós vamos para a nossa trend do momento. E como os novos aplicativos estão dominando geral, a gente não poderia deixar de fora da trend do momento também o Remini, que é um aplicativo que, gente, tá dando muito o que falar. O aplicativo usa a inteligência artificial para recriar imagens de como seria o filho da pessoa, ou como seria a pessoa grávida, a pessoa de noiva, a pessoa de policial. Sim. A inteligência artificial está dominando e dominou as redes sociais. É isso mesmo, o aplicativo ele é um pouquinho antigo, mas agora com as novas atualizações, ele faz o reconhecimento via IA, pessoal. E assim, os resultados estão sendo incríveis, estão bombando nas redes sociais. E ele, pessoal, em poucas semanas, já teve mais de 100 milhões de downloads. Ele é um dos aplicativos agora mais baixados, tanto da Apple Store, quanto também do Google Play, pessoal. É incrível. Só que tem algumas falhas, viu, pessoal? As mãos, as pessoas reclamam muito que quando vai fazer o reconhecimento, ele torce todas as mãos ou coloca 6 dedos. 6 dedos, eu já vi mesmo. Inclusive, umas fotos de famosos tem, né? Tipo, 8 dedos, e aí nos comentários tá, olha a mãozinha de ET, o filho vai nascer bem diferente. Vamos conferir algumas imagens agora das celebridades que compartilharam o uso do aplicativo. Achando que o programa de hoje ia ficar sem polêmicas, pessoal? Muito pelo contrário. Nós temos um fato surpreendente que nem parece que é verdade e repercutiu muito nas redes sociais nas últimas semanas. Um cara simplesmente decidiu usar a ponta de uma chave para escrever o seu nome, o da sua namorada e também o ano que eles visitaram um monumento histórico. E o monumento não é nada mais, nada menos que o Coliseu, pessoal, lá em Roma. Bota coragem nisso, né? É, bota coragem, gente, porque a noção desligou com certeza, né? E, gente, o ato ficou registrado em vídeo e, obviamente, foi parar no YouTube, né? Nenhuma surpresa, porque a internet não perdoa. E começou a bombar muito no YouTube, até que foi parar na mão da polícia o vídeo. Então, a polícia italiana, o que fez? Foi atrás do homem do vídeo. Exatamente. Ele foi reconhecido como um homem britânico e, pessoal, ele vai ter que pagar uma multa de mais de 15 mil euros. E ele pode ser condenado até 15 anos de prisão. O turista inglês, filmado rabiscando uma parede do Coliseu em Roma, escreveu uma carta se desculpando pelo ato. A carta, de Ivan Dimitrov, foi publicada pelo jornal inglês The Guardian. Na carta, o sorrisinho dele é que mata, né? Sorrisinho, ele tá querendo agradar a namorada, ele tá escrevendo alguma mensagem pra namorada, acho que é o nome dele, o nome da namorada também, ele dá um sorrisinho lá. Como quem diz, gostou, amor? No documento endereçado ao prefeito de Roma, ele pede desculpas e disse, veja só, mas também ninguém avisa, né? Ninguém avisou que o Coliseu era o Coliseu, que era tão antigo, que era tão importante para a humanidade, né? Esse vídeo aí foi postado no dia 25 de junho e ele aparece escrevendo exatamente, olha lá, o nome dele e o nome da namorada. Ivan e fulana estiveram por aqui, né? 25/6/23. Bom, agora o risco de ele receber uma multa de pelo menos 15 mil, eu gosto do sorrisinho dele, de 15 mil euros. Dá mais ou menos 80 mil reais e até... não é possível prender esse homem. Prender esse homem é prender o amor. Não é possível aceitar uma pena dessas. Até 5 anos, caso ele seja condenado
na Itália. Impossível. Podem até tentar, professor Marco Antônio Villa, mas é impossível prender esse sorriso. É verdade, o sorriso não dá. Agora, ele não sabe a antiguidade do monumento. Ninguém avisou também, né? Claro, já tem um aviso. O Coliseu também é tão pouco conhecido, né? Quando se fala do Brasil, mostra o Pão de Açúcar, né? Alguém vai avisar que é um pão com açúcar, né? Acho que para ele é um pão com açúcar, o Pão de Açúcar. E quando se fala de Roma, da Itália, a primeira imagem é o Coliseu. E ele achou que tinha provavelmente sido construído ontem, na época do Mussolini, por exemplo, né? O que mostra que, eu fico até tranquilo, a ignorância é universal. É isso, mas o amor também, e o amor vai vencer. A parede vandalizada trata-se de uma restauração feita no século XIX, mas mesmo não sendo original, isso não altera o fato de se tratar de vandalismo, referiu Alfonsina Russo, diretora do Coliseu de Roma, citada pelo jornal New York Times. A responsável pelo monumento lembrou também que não era a primeira vez que algo desse gênero acontecia no Coliseu. Em 2020, um homem irlandês foi flagrado a usar uma ponta de metal para gravar as suas iniciais num pilar do monumento. Um mês mais tarde, uma garota de 14 anos foi vista fazendo o mesmo. O mais inusitado dessa história toda é que depois ele divulgou uma carta aberta, na verdade, nas redes sociais, que disse, abre aspas, admito com profunda vergonha que só soube da antiguidade do monumento depois que aconteceu. Pessoal, fala sério, né? O cara tá no Coliseu de Roma e vai achar que não sabia da importância dessa antiguidade? Fala sério, né? Achei uma desculpinha bem sarrapada. Tem algum barulho no seu ouvido que te irrita? Foi o que aconteceu nessa história que nós vamos contar para vocês agora. O fato aconteceu em Nova York, no Instituto Politécnico, que estavam com um faxineiro que estava limpando o laboratório quando ele se sentiu irritado pelo som que o freezer fazia. Ele simplesmente desligou o aparelho, pessoal, e comprometeu mais de 20 anos de pesquisa. Gente, como te falou, né, ele se sentiu irritado e desligou, e tinha uma placa, né, ao lado do freezer falando que não era para desligar e que, caso o barulho incomodasse, também tinha uma maneira de tirar o barulhinho irritante. Sem desligar o aparelho, Sem desligar. E ele simplesmente ignorou ou leu errado, a gente não entendeu direito, e acabou desligando o freezer. Algum barulho te irrita no trabalho? Por causa disso, uma empresa de limpeza está sendo processada nos Estados Unidos. Um faxineiro terceirizado trabalhava no Instituto Politécnico de Rensselaer, em Nova York. Irritado com um bip do freezer de um laboratório e achando que pudesse ser um problema de conexão, ele apertou um interruptor na caixa do disjuntor e acabou desligando o freezer. O funcionário nem reparou que havia uma placa explicando como desligar o sinal sonoro sem afetar o equipamento. Sem paciência com barulho, ele acabou desligando tudo. O aparelho, que funcionava a uma temperatura constante de 45 graus Celsius negativos, caiu para 4 graus negativos. Detalhe, o freezer abrigava 25 anos de culturas de células, amostras e outras pesquisas inovadoras. Tudo foi destruído, uma perda equivalente a 6 milhões de reais. Apesar de não ter agido com más intenções, o funcionário foi demitido por justa causa. Agora, o Instituto, considerado a primeira universidade de pesquisa tecnológica dos Estados Unidos, fundado em 1824, entrou com processo na justiça americana contra a empresa de limpeza para ser indenizado pelo prejuízo. Segundo os advogados, as amostras armazenadas a menos 80 graus Celsius eram insalváveis e os danos chegaram ao valor de 4,8 milhões de reais. A universidade onde fica o laboratório processou a empresa de limpeza do funcionário em questão, por considerar que ele foi treinado de forma inadequada. É muito lamentável que isso tenha acontecido, né, pessoal? Tendo em vista que foi de fato um despreparo dele, ele poderia ter usado o bom senso de ter lido a placa que estava do lado do disjuntor para desligar o aparelho. Mas não, isso aconteceu e é uma perca assim, enorme por conta do tempo de estudo que as pessoas, né, os cientistas, estavam pesquisando. Era uma pesquisa pioneira sobre fotossíntese. E agora a gente vai contar pra vocês uma história um tanto quanto bizarra, né, Tio? Exatamente, não dá nem pra acreditar que é verdade, viu, pessoal? Trinity é uma enfermeira de 20 anos, tem compartilhado nas suas redes sociais, principalmente TikTok e Instagram, que após levar uma mordida do seu cachorro, aliás, do seu pai,
um pitbull misturado com bulldog teve que fazer um enxerto no seu nariz e começou a nascer pelos. Gente, a história é bizarra mesmo, bem esquisita. E, gente, a Trinity conta que ela foi visitar o pai, né? E aí eles começaram a ter uma discussão e foi aí, então, que a cachorra dele resolveu atacar. A cachorra, então, agarrou meu braço e começou a brincar de cabo de guerra com ele, como se meu braço fosse um brinquedo. Ele me arrastou pelo quintal e lembra a jovem ao detalhar para New York Post. O ataque à jovem resultou em ferimentos na orelha, braço, mão e nariz, sendo esse último caso que tem viralizado e despertado curiosidade em diversos seguidores nas redes sociais. Como parte do nariz de Trinity foi arrancado com as mordidas, foi preciso fazer diversas cirurgias de reparação, inclusive com enxerto de pele. E aí está o segredo do ocorrido. O tecido utilizado no enxerto foi retirado de uma região entre a testa e o couro cabeludo. Por essa razão, após alguns dias, a enfermeira passou a notar o crescimento de cabelo no nariz e começou a mostrar a incômoda situação em seus vídeos. Ainda nas redes sociais, Trinity compartilha sua rotina traumática que tem sido a superação deste episódio, tendo em vista que ela teve resquícios, traumáticos psicológicos pelo ataque, pelo medo que ela ficou da situação repentina e também os traumas físicos, assim como o nariz, as mordidas por todo o corpo. É lamentável que isso tenha acontecido. Mas agora nós vamos falar de coisa boa. Vamos para o nosso quadro Viralizou. Estamos quase chegando no final do programa de hoje, mas o nosso assunto principal do Viralizou não poderia ser outro. O live action da Barbie ainda está dando o que falar nas redes sociais. E como tá dando o que falar, né, gente? Esse filme que aí a gente já falou tanto aqui no programa que vai, entregar demais, também tá entregando muito conteúdo pra gente nas redes sociais. Gente, a trend do momento é simplesmente assim: você é uma Barbie, mas o que mais você é? Mostra pra gente o que você tem, seus looks, seus interesses, você treinando. Gente, viralizou muito e a gente tem muitos vídeos legais, né, Ti? Exatamente. Tem muita gente repercutindo nas redes sociais, falando que quer ir de rosa, que quer ir parecendo uma bonequinha assistir os filmes, mas não tem look pra isso. Ou é preto, ou a pessoa é brusca demais, vai pra academia, totalmente diferente da imagem da Barbie em si. E é por isso que os vídeos viralizaram nas redes sociais. Acompanhe agora. Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! 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 Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Ken! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Barbie! Hi, Ken! Eu achei muito interessante essa trend, porque eu acho que é justamente o que o filme fala, sabe? A gente é Versátil, né? A gente é versátil, a gente tem várias versões, então vamos explorar essas várias versões, sabe? Eu acho muito importante, muito legal. Exatamente. O programa de hoje, infelizmente, está chegando ao final, mas nós agradecemos a sua companhia e a sua participação. Nós aguardamos você no nosso próximo programa. Beijo. Tchau, tchau!